Voltamos aqui com o programa Isto é Só o Começo, pela TV Amazônia, Rede Super de televisão e também pelo nosso canal no YouTube. E hoje testemunha da Andréia, ela que teve sua vida transformada ao encontrar-se com Jesus e hoje tem uma família abençoada e você vai conhecer agora essa história. Meu nome é Andréia, eu sou orientadora pedagógica, né? Sou casada já há 23 anos com Lima Júnior. Nós temos 4 filhos, né? 3 meninas e um menino. A mais velha é a Línive, também tem 23 anos. Depois vem a Laira, que tem 17. O Paulo, que acabou de completar 11. E a Cecília com 4 aninhos, né? Essa é a minha família. Nós também somos assim empresários, né? Graças a Deus a gente tem alguns negócios, fazemos alguns negócios, né? Já abrimos empresa. Então a gente, nessa parte, a nossa família tem, graças a Deus, caminhado, né? Para frente. Então a gente se sente bem nesse momento. Na visão do MDA, na igreja, né? Nós somos supervisores de distrito. Na nossa cobertura nós temos 48 células, mas tudo começou com uma célula, né? Na verdade, começou na célula que nós fomos convidados. Nós fomos convidados para uma célula, nós não fomos primeiro para a igreja, nós começamos nossa vida com Jesus numa célula. E nessa célula nós ficamos, nos desenvolvemos ali, fomos discipulados e multiplicou a célula para a nossa casa e dessa célula, desse fruto, hoje nós temos essas 48 células, que uma vai gerando outra e nós temos esses filhos, né, espirituais, os nossos discípulos, essas células que, para a glória do Senhor, graças a Deus estão bem, né, nossos discípulos são umas bênçãos, são supervisores de área, nossos discípulos hoje, né, alguns ainda são líderes de célula, mas estão crescendo também na visão e isso é algo que nos empolga, nos dá um entusiasmo, um ânimo para continuar, né, ministerialmente falando. Nossa vida hoje, assim, é muito agradável, né? É uma vida que cheia de sonhos. Hoje a gente fala que nós temos muitos sonhos, como assim um adolescente, né? A cada dia é uma novidade, mas nem sempre foi assim, né? Hoje a gente pode contar com alegria, né? O que é viver, mas antes de conhecer a Jesus, né? A nossa vida não era assim, né? Como eu acabei de falar, nós fomos convidados para uma célula. Como nós chegamos nessa célula? Essa é a questão. Para a gente parar numa célula, foi algo que alguém investiu. Tinha um vizinho nosso, próximo de casa, que ele sempre convidava. Mas aquela situação, né? Nós tínhamos uma cabeça assim, um tanto quanto religiosa e ao mesmo tempo muito segura, muito autossuficiente, né? Muito, digamos, com um ego muito forte. Eu particularmente, eu era uma pessoa que eu tinha a minha força no meu entendimento, entendeu? Porque eu casei muito jovem, eu casei com 19 anos, né? Estava grávida da minha primeira filha, porém eu sempre fui uma pessoa que me destacava intelectualmente falando, né? Nas escolas por onde eu passei, consegui fazer um curso superior numa universidade federal, então eu tinha um brilho, né, digamos assim, intelectual. Eu me destacava realmente. E eu achava que aquilo era o meu porto seguro, entendeu? É a minha força. É isso que eu tô firme, porque era aquilo que me destacava. Então, apesar de acreditar em Deus, né, porque tem esse detalhe, né? Nunca eu ia dizer que eu não acreditava em Deus. Nunca eu ia dizer que Jesus não andava comigo, nunca. Porque eu era uma pessoa religiosa, né? Porém, com uma autossuficiência muito grande. E recebia muitos elogios e aquilo mais que
enchia a bola, né? Mas a religiosidade também era um fato muito marcante, porque eu chegava muito a dizer assim, poxa vida, a pessoa fala muito em aceitar Jesus. Quando foi que eu não aceitei Jesus? Eu me questionava. Quando foi que eu não aceitei a Jesus? Eu nunca disse que eu não queria Jesus, né? Eu creio em Jesus, eu cristã, entendeu? Mas sem entendimento. O meu entendimento era um entendimento livresco. Eu andava com a minha filosofia, né? Eu andava com os autores de livros, eu tinha um grande entendimento de obras publicadas, de livros, uma interpretação grande para isso. Mas quando eu vi num momento da minha vida um vazio muito grande, eu corri para a Bíblia. E aí foi o primeiro baque que eu levei. Porque quando eu corri para a Bíblia, eu tentava ler. Muitas vezes eu tentei. Isso é um fato que eu conto sempre. Eu tentava ler a Bíblia, mas eu não entendia. Sabe quando você é cego, que você... eu olhava as letras, entendeu? Eu entendia o símbolo, mas não entendia o que estava dentro daquilo. Qual era a mensagem? E aquilo era frustrante, né? Eu lembro que certa vez, uma noite, eu estava sozinha em casa com as minhas filhas e eu abri a Bíblia e falei, Deus, o Senhor vai falar comigo. Para ver como a gente, né, tem aquele detalhe, eu acredito, realmente. Só que eu falava, você vai falar comigo, porque, como assim? Eu tenho capacidade de entender o que está aqui. Era esse meu pensamento, né? Então, quando eu abri a Bíblia, que eu comecei a ler, que eu vi que eu não entendia, eu entrei em choque. Eu falei para Deus assim mesmo, né? Sem muito entender, mas do meu jeito eu falei, Deus, como é que é isso? Como é que eu entendo? Eu leio os livros, eu entendo de primeira, e a tua palavra, que é para mim, eu não entendo. Deus chorava porque eu não entendia a Bíblia, né? E isso já passando maior sufoco, porque a gente teve muitos problemas no casamento. Meu maior problema foi meu casamento, né? A gente casa com uma ideia e no decorrer da tua vida você vai percebendo que a coisa não é desse jeito. Parecia que era algo assim tão legal, tudo tão certo, mas não era, porque faltava Jesus na nossa vida, né? Então, quando eu comecei a me sentir rejeitada no meu casamento, né? Quando eu comecei a vivenciar muitas traições, né? Quando eu comecei a vivenciar que eu ficava sozinha e eu era tão jovem para aquilo, eu comecei a pensar, o que eu fiz da minha vida? Que no momento que era para eu estar me aplicando mais na minha vida profissional, eu estou aqui parada, eu estou aqui me sentindo só, frustrada, com algo que era para ser uma felicidade. Então, assim, foi um embate muito grande, né? Meu marido, eu esperava muito dele, que ele entendesse que ele não estava legal comigo, mas eu não tinha recurso meu, por mais que eu tentasse, eu não ia conseguir, né? Foi quando uma vez a gente convidado sempre para a célula, nunca ia, esquecia, passava da hora, quando a gente lembrava já tinha passado, não ia para a célula. Lá um dia ele passou por um problema muito sério de saúde. Meu marido estava tentando uma promoção que era o sonho da vida dele, desde que ele entrou na polícia. Aliás, antes de entrar ele já pensava. Então ele tentou essa prova, já não era a primeira vez, se eu não estou enganada, era a terceira vez que ele tentava. Só que nesse momento era para ele. Ele tinha todas as chances, meu marido tinha todas as chances de passar, de aprovação. Então nesse momento ele se sentia seguro, né, pelo dote dele, né, pelo conhecimento dele também. Mas ele foi infeliz nessa prova. Na parte que ele era dominador, né, que é na parte de escrita, de redação, formado em letras, professor de português, né, ele esqueceu de assinar uma parte da redação que precisava que tivesse uma assinatura, mesmo que fosse fictícia.
Daí ele passou assim por um período de depressão mesmo. Meu marido ficou depressivo dentro de casa, ele não dormia. Eu acordava muitas vezes na noite com medo dele ter feito alguma coisa, porque eu acordava, eu não via ele, e às vezes eu ia para fora, lá para o quintal, e ele estava lá, estático, paralisado. Daí ele teve uma baixa de resistência muito grande, que alojou um vírus por dentro, aqui por trás do ouvido, e ele acabou pegando uma paralisia facial, né? Graças a Deus foi parcial, né, que não deu no corpo todo, mas ele ficou totalmente deformado, o rosto deformado, o humor, né? Ficou muito irritado, mais ainda do que ele já era, porque ele sempre foi, na época, né, ele sempre foi muito irritado, mas ele ficou bem pior de suportar, uma situação bem difícil. Foi quando nós fomos visitados, então, por aquele líder de célula, né, que era o Emanuel de Sá, que é o proprietário hoje do Real Mini Box, e ele foi nos visitar, e ele nos convidou novamente para a célula. E então, naquele momento, doente, né, quem não lembra, né, lembramos de ir para a célula. Foi aí que tudo começou. Nós recebemos a oração, nós nos sentimos amados naquele grupo, nos sentimos bem no meio dos irmãos. Não que as outras pessoas não fizessem isso, mas tinha algo diferente ali. A gente sentia que tinha a presença, né, do Espírito Santo ali manifesta. Tanto é que a cura do meu marido foi ali, né, em oração, naquela célula. Então a gente viu ele ser curado, né, progressivamente curado em todas as áreas, né, não só naquela parte da física, mas também na parte espiritual, na alma, na mente, né? Foi uma cura total, eu diria. Tudo ficou diferente. Então, no momento, ele converteu primeiro, ele foi para a igreja primeiro. Nesse dia não deu para eu ir, ele foi com o vizinho, né? No caso, Emanuel, convidou, levou. Meu marido foi para a igreja e eu não sabia, ele não me disse nada. Isso 1º de setembro de 2002. Então, quando ele chegou em casa, não falou nada. Eu falei, como foi a igreja? Porque eu estava acostumada na célula, mas não na igreja. Aí falou, foi muito legal, eu gostei demais. Mas não falou que tinha feito decisão, nada. Eu comecei a ir para a igreja com ele também, mas também não sabia de nada. Aí um dia, a esposa do Emanuel, né, a Gláubia, a irmã Gláubia, ela falou assim para mim, André, você precisa fazer uma oração de entrega a Jesus. Eu já tinha visto, né, na igreja, fiquei, puxa, é verdade. Eu virei para o meu marido e falei, como é que é? Ele falou, não, mas eu já fiz. Eu, puxa vida, eu fiquei para trás, não posso ficar para trás, né? Eu fiquei muito feliz, né, que ele já tinha feito aquela decisão, mesmo sem me contar. Ele tinha medo de me contar e, tipo assim, eu rejeitar, né? Eu parar de ir para a célula, parar de ir para a igreja por uma questão religiosa. Aí eu falei, não, também quero, né? Então foi aí que nós convertemos. Os dois, eu converti acho que um mês depois, mais ou menos, um mês e uns dias, foi 6 de outubro, a minha conversão, do mesmo ano. E aí ele foi para o encontro, primeiro que eu, né? Voltou de lá assim, falou, olha, não vou nem te contar o que é, porque você vai no próximo. A gente ficou tão assim, tão elétrico, tão renovado, tão cheio de vida, que a gente não foi no encontro da nossa região, na nossa rede hoje, né? Na época, a região. Ele foi, na época, na região amarela e eu fui na região vermelha. E nós somos da região azul, rede azul, né? Já éramos da azul na época. E ele veio assim uma bênção. Eu falei, mas se ele aproveitou tudo isso, eu também quero, eu também vou. Daí no próximo encontro eu fui. Eu fiz o encontro e voltei e vi realmente o que você viveu, é isso mesmo. Cada um tem uma experiência diferente com Deus, mas é algo maravilhoso, tremendo. Não tem realmente, quando a gente fala encontro é tremendo, porque a gente não tem como explicar exatamente como é o encontro. Cada um tem uma experiência e a gente fala tremendo para tentar resumir, né? Mas é tremendo realmente.
e mudou muito a nossa vida. A gente costuma dizer que o encontro foi um divisor de águas, entendeu? O que a gente não tinha entendido da vida com Deus até o encontro, a gente entendeu no encontro. Foi realmente quando a gente começou a fazer, olha, eu não quero mais isso, fazer realmente as escolhas, sabe? E não se preocupar com o que os outros iam falar ou pensar, porque tinha antes essa confusão na nossa cabeça, né? Os parentes, a parentela, teve muitos embates, né? Mas graças a Deus hoje, 16 anos depois, nós contamos vitória, né? Que apesar de ter realmente não ser muito bem aceito novamente, né? Muitos amigos assim já se afastaram na época, né? Hoje a gente consegue conviver, alguns já até vieram também, mas a família foi algo assim, a família, digo, parentela, foi algo assim meio duro para nós. Mas hoje a gente já consegue viver, né, comunicar muito bem a nossa posição, a nossa fé, conviver com os nossos parentes, independente da escolha, né, de vida deles, mas nós continuamos orando, continuamos falando de Jesus e sendo referência, sendo luz, sendo sal. É claro que a gente não é perfeito, nem nunca vamos ser, mas Jesus nos dá a cada dia uma possibilidade de sermos melhores, né, de mudança, de entendimento. É isso que a gente procura, graças a Deus, foi isso que nós achamos em Jesus. Não nos arrependemos nem um dia sequer de ter feito uma decisão com Jesus, de caminhar com Jesus. E nosso sonho é querer mais, né? É querer mergulhar mais ainda. Nós somos hoje discipulados pelo pastor Ricardo Rego, a pastora Denise. Nós estamos envolvidos até assim, o último fio de cabelo no ministério, né? Temos algumas células já na Boa Fé, que é uma comunidade na estrada de Mogi dos Campos. Está desenvolvendo muito bem lá, também com a ajuda de outro distrito que tem algumas células lá, e é uma igreja que está crescendo muito para a glória do Senhor. Então, diante de tudo isso que eu vivi, eu olho agora, né, para as pessoas e eu quero levar também para as pessoas o que eu recebi, que foi muito bom para a minha vida, né? Foi algo, como eu falei, que eu não me arrependo nem um dia de uma decisão de seguir a Jesus. Então, eu olho agora para você que pode estar assistindo, se identificando talvez com o que eu falei, com a minha história de vida. Talvez a sua história de vida seja um pouco parecida com a minha. Em algum momento você talvez tenha se identificado com algo que eu falei. Então, eu quero te convidar nesse momento a abrir o seu coração, né, e fazer um clamor, clamar a Deus, chamar a Deus tão espontaneamente. E nesse momento eu sei que o Espírito Santo vai falar com você e vai te dar uma direção da sua vida, como foi comigo, né? Em Salmo 138, versículo 3, diz assim: clamei e tu me respondeste, me deste força e coragem. Era o que faltava na minha vida. Então, a partir do momento que eu clamei, que eu vi que eu não tinha força para resolver nada na minha vida, eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Então, se Ele respondeu a mim, Ele pode responder a você também. Eu creio que Ele responde a você, que Ele vai responder a você. E Ele vai te dar força e coragem para viver uma vida diferente. Não é uma vida religiosa, não é uma vida de troca de igreja, de troca de placa, mas é uma vida que vale a pena viver. É uma vida onde você vê Jesus e sente Jesus em tudo. Sente a presença dEle, Ele faz realmente diferença na sua vida. Ele faz diferença na minha vida. Ele está na minha vida. Hoje, tudo que eu vou fazer, eu tenho que perguntar, né, para Deus. Deus, o que eu faço? E sempre a paz que o Senhor traz no meu coração é o meu árbitro. Eu tenho vivido o tempo de sábias decisões para a glória do Senhor, não para a minha. Porque não é a minha vontade, não é a minha força, não é o meu conhecimento que vai me fazer diferente.
mas é a presença de Jesus. E a presença de Jesus, eu creio, também vai fazer diferença na sua vida, como fez na minha e muitas outras pessoas que já deram testemunho aqui. E você também vai vir dar o seu testemunho, eu creio, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus nunca mudou, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo que será para sempre. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que hoje quer operar na sua vida. Os milagres e grandes coisas estão por acontecer. Você precisa acreditar e desfrutar do sobrenatural que Deus tem preparado para você. Eu quero aqui fazer um convite especial para você que está assistindo esse programa, a estar conosco nos cultos de celebração da Igreja da Paz aqui em Santarém, em diversos horários, diversos bairros, aguardando a sua presença. Vamos começar aqui pela sede regional. Tem culto 7 da manhã, 9 da manhã, às 17 e às 19 horas. Também na nossa Catedral do Amor, em 2 horários, às 17 e às 19 horas. Além de células também nos lares na quarta-feira, no sábado. Célula para criança, para jovem, para adulto. Você pode desfrutar de uma vida tremenda que Deus tem para você. E nunca se esqueça que tudo isto é apenas o começo. Deus te abençoe.